Antes de iniciar, nesse slide aqui, tentar passar para vocês o conceito de rede de computadores, tipo de rede e meios e formas de transmissão de dados. Tá ok? Olha só, voltando aqui. Geralmente, quando a gente fala de rede de computadores, ele está muito voltado ao nosso dia a dia, né? Hoje quando você para pensar um pouquinho ali, ó, sobre a mensagem que você enviou para o seu colega, sobre o documento que você imprimiu lá na escola, na sua casa, na sua impressora, com acesso à internet que você fez. Se você parar para pensar de que forma que aquilo ali é possível, de que forma é feita aquela comunicação, né? Quando você envia uma mensagem para o colega, de que forma que aquela mensagem chega para ele? Vamos pensar um pouquinho. Né? Isso está diretamente ligado à rede de computadores. Né? Vamos aqui olhar. O que é a rede de computadores? Nessa imagem aqui do slide, a gente consegue ter uma noção, uma ideia. Nessa imagem aqui, você tem aqui o mundo, né? Interligar com vários pontos interligados. Cada ponto desse aí é uma interligação. Tá vendo? Essa imagem aí representa a rede mundial de computadores, né? É você interligar todo o mundo em uma única rede. É você poder se comunicar com todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. Essa é a rede mundial de computadores. E quando a gente fala de rede, voltando aqui, quando a gente fala de rede, para você ter uma rede de computadores, você precisa de 2 computadores, 2 dispositivos ou mais conectados, tá? Vamos entender. Quando você tem 2 dispositivos ou mais, você tem uma rede de computador, tá ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês nesse slide que vai uma representação básica. Vamos lá, aqui a gente tem uma imagem de que 3 computadores, né? Você tem a representação dos computadores aqui. Você tem um roteador, que nós já vimos em sala também, e uma impressora. Se você mandar imprimir um documento desse computador aqui, ele vai sair aqui na impressora, conforme solicitado. Né? E como é que isso é possível? Porque aqui você tem uma conexão de rede. Né? Você tem uma rede aqui. Lembra que a gente falou que ele precisa ter 2 dispositivos ou mais conectados? Pois é. Se eu tivesse só um computador e a impressora interligada aqui, eu já teria uma rede. Porque teria uma comunicação entre 2 dispositivos. Então, para que você consiga imprimir um documento a uma impressora, você precisa estabelecer uma comunicação com essa impressora. E aí a gente tem uma comunicação de rede, tá? E qual é a principal função da rede, né? Na verdade, você tem várias hoje, ou várias funções hoje, né? É só compartilhar informação? Não, você pode compartilhar recursos, né? Hoje você tem várias situações que você pode trabalhar na rede, conectado a uma internet, que a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente. Aqui, voltando aqui ao slide, aqui, ele fala um pouquinho, a gente acaba repetindo um pouquinho, né? A comunicação pode ocorrer entre diversos dispositivos de diversas formas. Foi como a gente explicou. Por exemplo, enviar mensagem de texto do seu celular para de outra pessoa. Você está estabelecendo uma comunicação com essa outra pessoa, tá? Entre o seu aparelho e o aparelho dela. Você pode ter uma comunicação com mais de um dispositivo, com mais de 2 dispositivos, desculpe, com mais de 2 dispositivos, tá? Você também está estabelecendo uma conexão de rede. Então aí você pode compartilhar documentos, recursos, diversas outras coisas, né? Que a gente já conhece. E de que forma que a gente consegue estabelecer essa comunicação, né? Geralmente nós temos 2 formas básicas aí, né? E de que forma esses dispositivos são interligados? A gente tem a conexão a cabo e a conexão wireless, que é a conexão sem fio, que é a maior hoje em dia é bem conhecida, né? Aqui nós vamos entender um pouquinho sobre tipos de rede, tá? Nós temos alguns tipos de rede. A gente tem a rede PAN, que é uma rede pessoal, tá? Nós temos a rede LAN, que é uma rede local, a rede MAN, que é uma rede metropolitana, e a rede WAN, que é uma rede
que vocês vão entender que é a rede mundial de computadores. Quando a gente fala de internet, você vai entender que a rede WAN é a rede que engloba todo o mundo, tá? Que você consegue comunicar de forma geral. Então vamos aqui detalhar. A rede local, a rede LAN, tá? Que é o Local Area Network, a rede local. É aquela rede que você consegue se comunicar com diversos dispositivos em um determinado local. Vamos aqui. Vamos pensar assim, lá na nossa escola, no Sede Stella, nós temos 2 laboratórios, não é isso? Cada laboratório tem diversos computadores lá interligados a um dispositivo chamado switch, um roteador. Ali, vamos lá pegar o laboratório 2, que é o laboratório de informática. Ali você tem vários computadores trabalhando, né? E conectados a uma rede. Aquela rede ali, aquela rede da escola, a gente denomina de uma rede LAN, uma rede local. Não necessariamente para a gente trocar informação entre aqueles computadores ali, a gente precisa de internet, tá? A gente sabe que a internet possibilita o acesso a outros computadores fora daquele ambiente, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser trocar uma informação entre o computador do laboratório 1 com o computador do laboratório 2, a gente consegue trocar essa informação, trocar arquivo, né? Fazer essa comunicação. Por quê? Porque ali nós temos uma rede local, uma rede LAN. Na rede LAN, não necessariamente você precisa ter internet para trabalhar, para trocar informações, trocar arquivos. Então, muito bem, se eu quiser pegar um computador do laboratório 1 e mandar um arquivo para o computador do laboratório 2, eu consigo, sem a necessidade de internet. O que eu preciso é estabelecer uma comunicação local. Eu preciso de equipamentos para estabelecer a comunicação. Em sala de aula, eu mostrei para vocês que a gente tem um dispositivo lá, um aparelho lá no cada laboratório, que é um switch. Aquele switch ali, ele centraliza todas as conexões dos computadores. Lembra que eu mostrei para vocês? Cada computador tem um cabo de rede saindo, passando pela parede, chegando até o dispositivo switch, até aquele equipamento. Pois bem, aquele equipamento, junto com o roteador, ele vai criar uma rede para você, uma rede local. Entendeu? Então a rede LAN é uma rede local. A gente pode entender ali a rede LAN como nossa escola, Sede Stella, como uma empresa. Que você consegue, sem a necessidade de internet, né, criar um ambiente interno. Você consegue trabalhar. E a gente vai mais lá na frente entender que a gente tem a figura da internet e da intranet, tá? Isso aí só que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Você vai entender a diferença de internet e intranet. A intranet está relacionada justamente a esse ambiente interno, tá ok? Espero que tenha ficado claro essa parte de rede LAN, tá ok? Não é necessariamente necessária internet para você estabelecer uma comunicação entre computadores do mesmo local, tá? Da mesma rede LAN. Na rede LAN você consegue trabalhar ali só com um switch, um roteador, você consegue trabalhar, criar uma rede local, uma rede LAN. Vamos aqui passar aqui para a rede MAN. O que é a diferença da rede LAN para a rede MAN? A rede MAN, como fala aqui, é uma rede metropolitana, tá ok? É uma rede metropolitana. A área de abrangência dessa rede é maior. Vamos pensar assim, uma rede metropolitana, uma cidade, uma região metropolitana. Então percebam aqui na imagem, aqui nessa foto que eu trouxe para vocês, que a gente tem uma figura aqui do que seria uma rede MAN, uma rede metropolitana. Vamos imaginar aqui, na rede MAN, que o Sede Stella tem uma filial, tá? Um anexo da escola ali, em outro local, dentro de Planaltina. Se eu quiser configurar uma rede, ou estruturar essa rede, eu vou estruturar ela como uma rede MAN. Por quê? A gente lembra que rede LAN é uma rede local, dentro daquele ambiente, e uma rede MAN ela é mais abrangente. Ela tem um alcance maior. Se eu estiver dentro da minha mesma cidade, da minha região metropolitana, eu vou ter uma rede MAN, tá?
o Cedstella tem lá a sua própria rede e ele tem um outro anexo, uma outra escola em outro lugar da nossa cidade, essa estrutura, a gente vai estruturar essa rede com uma rede MAN, uma rede metropolitana. Passando aqui, a gente tem a rede WAN. O que é a rede WAN? Se a rede MAN já tem uma abrangência maior que a rede LAN, a rede WAN com certeza é uma abrangência maior que a rede WAN, que a rede MAN, desculpe. Então, a rede WAN, o que é a rede WAN, né? A rede WAN, na verdade, nada mais é que a própria internet, né? Porque quando a gente utiliza a internet, a gente está interligado com todo o mundo, né? Se a gente está interligado com a internet, a gente pode conversar com uma pessoa que está do nosso lado ou com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Não é isso? E o tipo de conexão, a rede WAN, é isso. Ela não tem limitação de distância. A rede WAN serve para você conectar países e continentes. Vamos pensar assim, ela não tem limitação no espaço geográfico definido. Então, nós temos a rede metropolitana, nós temos a rede local, que é a rede LAN, e a WAN. LAN, nós definimos para uma empresa, para a nossa casa, para a nossa escola, exemplificando para vocês, que é uma rede local. A rede MAN é uma rede metropolitana, vamos dizer que dentro de uma mesma cidade, você pode interligar uma filial de uma empresa, né? Ou você ter vários pontos diferentes ali conectando no mesmo ponto central. Então, se você está dentro de uma mesma cidade, de uma região metropolitana, você tem uma rede MAN. E uma rede WAN é uma rede que engloba todo o mundo. Vamos aqui mais um exercício. Uma rede é um conjunto de equipamentos que podem se comunicar e compartilhar recursos. Certinho, né? Assim, quando há conexão entre dois ou mais computadores, cria-se uma rede de computadores. Tá certo? Tá certo. A internet é o exemplo mais famoso e pode ser classificado como uma rede WAN. Estão vendo aí? Pois conecta computadores próximos ou muito distantes, inclusive em localizações geográficas, sem limitação de distância. Isso aí é uma afirmação totalmente verdadeira, né? Isso aqui foi o que a gente acabou de falar aqui nessa aula. Vamos aqui mais um exercício só de fixação. Olha só. Dentre as afirmações abaixo, marque a opção verdadeira em relação às redes de computadores e sua utilidade. Tá? No caso, verdadeiro ou falso aqui, tá bom? O principal objetivo de uma rede é permitir apenas a comunicação entre dois computadores. Não, né, gente? A gente sabe que o principal objetivo de uma rede é permitir a comunicação entre dois ou mais computadores, né? E não só comunicação, né? Você compartilhar recursos também. Então, essa afirmação aí está errada. A outra afirmação, vamos lá. Toda rede de computador deve estar conectada à internet. Precisa estar conectada à internet? Não, né? Lembra que a gente falou lá na rede LAN? A gente pode ter uma troca de informação dentro de uma rede local, sem a necessidade de uma internet? Então, essa afirmação aí é falsa, não é isso? A segunda afirmação. Toda rede de computador deve estar conectada à internet? Não, né? Lembra lá quando a gente falou de rede LAN? Que a gente pode ter uma rede LAN sem a necessidade de uma internet, uma comunicação externa. A gente pode trocar essa informação numa rede local, dentro de um ambiente local, né? Conectado numa rede local. Eu posso trocar lá, lembra lá? Trocar a informação do laboratório 1 com o laboratório 2, sem a necessidade de internet. Basta eu estar conectado numa mesma rede local, ok? E a terceira afirmação aqui, ele fala o seguinte: a internet é a rede mundial de computadores. Sim, né? Como a gente viu, uma rede WAN. A internet é a rede mundial de computadores, né? Que ela vai interligar todos os pontos do nosso mundo, né? Você consegue ter uma comunicação com o global ali, com todo mundo. Você consegue se comunicar com qualquer pessoa em qualquer local, né? Não só do seu país, mas de qualquer local desse mundo. Pois bem, gente, essa aqui foi a aula assim, bem rápida nossa aqui, tá? Sobre a introdução à rede de computadores. Eu gostaria que vocês deixassem aí seu comentário
falando de se deu para entender, né, direitinho sobre esse conteúdo, se o vídeo ficou bom, se ficou ruim, o que precisa melhorar. Eu preciso desse feedback de vocês, tá ok? Porque é uma novidade tanto para vocês como para a gente aqui que está fazendo a aula, tá ok? Nós não somos acostumados a fazer aula, gravar aula, né? Trabalhar essa parte online é algo novo para ambos os lados. Então a gente precisa ter essa troca de